Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no penúltimo tema da nossa série Apocalipse, as profecias do Apocalipse e os últimos acontecimentos da história. Eu quero que você agora ore comigo, pedindo compreensão, porque esse tema realmente é bem complicado. É o capítulo mais desafiador para os teólogos e estudiosos do Apocalipse, até porque é uma profecia que está em andamento, ainda está por se cumprir. É mais fácil, evidentemente, quando nós encontramos uma profecia já cumprida, porque basta olhar para a história e perceber ali os elementos da profecia cumpridos. Mas quando ela está em andamento para se cumprir ainda, realmente fica bem mais complicado. Antes de orarmos, eu quero agradecer mais uma vez as igrejas que estão unidas aqui conosco no NASP Campus São Paulo, igrejas da Austrália, Estados Unidos, lá na Europa também. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas orações, e esperamos que essa série esteja sendo uma bênção na vida de vocês. Estamos no penúltimo tema, semana que vem vamos encerrar com chave de ouro, é o grande finale, falando sobre a volta de Jesus, o milênio e a nova terra. Não perca, anote na sua agenda, sempre aqui na Igreja Adventista do Campus de São Paulo do NASP, no canal dela, o NASP, Igreja NASP SP. Os demais temas, se você perdeu algum tema dessa série, estão disponíveis também no canal e você pode depois assistir, indicar, quem sabe, para amigos, usar em pequenos grupos. Fique à vontade, esse material é para abençoar a sua vida. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez nós te pedimos que envies teu Santo Espírito para abrir nosso entendimento e tocar nosso coração. Que nós possamos compreender a tua palavra, que nós possamos entender a tua revelação e colocar nossa vida em conformidade com as verdades contidas em tua palavra. Continua, Pai, abençoando todas as igrejas aqui no Brasil e fora dele, que estão conectadas conosco aqui no NASP, para que sejam grandemente abençoadas com esse conteúdo, com essas pregações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento de abrir a Bíblia e agora respire fundo, porque vem coisa interessante aí, muitos detalhes, né, estão contidos aqui nesse capítulo. Eu sei que vai ser um pouco complicado, não vai ser fácil nem para mim. Como eu disse, é um dos capítulos mais desafiadores da Bíblia. E nós vamos tentar entender alguma coisa aqui dessa leitura agora. Eu vou esperar um pouquinho para que você possa acessar aí a sua Bíblia no tablet, no celular, ou então a Bíblia física. Abra comigo Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler aqui os primeiros 18 versos desse capítulo. Abriu? Encontrou? Vamos lá? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então aqui fala de prostituição com os poderosos e embriaguez com o povo de modo geral. Transportou-me o anjo em espírito, a gente já sabe que isso quer dizer em visão, né? Em pensamento, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Os dois grandes símbolos dessa visão são uma mulher prostituta montada sobre as cabeças, não é sobre as costas, presta atenção nos detalhes, montada sobre as cabeças de uma besta vermelha, escarlate. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Se você ler em Êxodo capítulo 28, você perceberá que ali essas cores são próprias da vestimenta de um sacerdote. Portanto, é uma prostituta que está parodiando, digamos assim, né, depravando aquilo que os sacerdotes faziam. Uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice, uma taça de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte, na testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Isso nos remete a Apocalipse 13, porque lá também vemos uma besta que derrama sangue do povo de Deus, persegue. Bem, o próprio João ficou admirado com essa besta, com essa visão, né?
o anjo, verso 7, o anjo, porém, me disse, por que te admiras? Dir-te-ei, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e dos 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O anjo falou que ia explicar, mas parece que complicou mais ainda, né? Calma, vamos ler aqui um pouco mais. A besta que viste não é, e está para emergir, e vai para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Grave isso, não é, e aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. Quando o anjo fala isso é porque a coisa fica complicada. Quem tem sabedoria, entenda. Peça sabedoria. Que bom que lá em Tiago a gente lê que quem quer sabedoria, peça a Deus que dá. Então Deus concede esse entendimento espiritual àqueles que humildemente o pedem. As 7 cabeças, eu estou no verso 9. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Lembra? Não está sentada no dorso, mas nas cabeças da besta escarlate. As cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. O anjo ele repete ali o mesmo conceito sobre pelo menos sobre alguns, com alguns símbolos, para que ninguém erre. Ele fala, ó, é uma coisa, também é isso, mas também é isso. Se você errar na primeira, você tem mais 2 para acertar, né? Então ele compara para deixar bem claro. O quê? Que as 7 cabeças da besta são também montes. E daqui a pouco eu vou explicar essa questão dos montes, né? Montes da palavra oros, no grego. São também, o quê? Reis, ou reinos. E nós já sabemos aqui o que isso significa. Já estudamos esse assunto. Dos quais quem? Cabeças, montes ou reis, 5 já caíram, um existe e outro não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco, ou seja, bem pertinho da volta de Jesus, né? E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, não um monte, mas um 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Eu sei, não está fácil, mas vamos aí, vamos perseverar. Vou repetir. A besta que não é também ele, o 8º rei. Procede lá dos 7, ok? Dos 7 montes. Vem de lá. E caminha para o fim, para a destruição. Então é bem pertinho da volta de Jesus. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Aqui já é futuro, não temos tanta clareza sobre esse assunto aqui, viu? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Está lá na frente. Mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora, pouquinho tempo, portanto. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. A Bíblia fala de uma aliança final, de uma convergência final que durará pouco tempo, mas todo mundo estará, as autoridades, os poderes religiosos, os políticos, estarão trabalhando numa direção, mas depois virá o fim. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Louvado seja Deus por isso. Pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Como já vimos ao longo dessa série, o povo de Deus, fraquinho como seja, vai ser vencedor, porque ele está do lado do Cordeiro. Eu não disse no começo que o Apocalipse é um grande spoiler da história? Mostra que haverá combates, conflitos, guerra, derramamento de sangue, sim, mas diz que os fiéis, no fim, vencerão com o Cordeiro. Mais uma vez aqui, a gente vê reafirmada essa verdade, que aqueles que estiverem com o Cordeiro vencerão. Mas, verso 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Você percebe como o próprio profeta ajuda, o anjo no caso, ajuda a interpretar a profecia,
Lembra quando eu falei para você que muitas pessoas no passado, quando aconteceu aquele acidente das torres gêmeas lá do World Trade Center, interpretaram como sendo Daniel 8, a quebra dos 2 chifres do carneiro? Isso é uma viagem absurda, porque o próprio capítulo responde quem são aqueles chifres, quem é aquele carneiro. Aqui veja, uma mulher é símbolo de cidade ou igreja, uma mulher prostituta, portanto é a oposição à mulher do capítulo 12, que era pura, que era fiel. Aqui vemos um sistema religioso apostatado, o símbolo já é conhecido. Ela está sentada sobre muitas águas. O texto diz, é só ler o texto completo, que essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Essa besta tem domínio universal na terra. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Aí uma inversão da história, né? Aqueles que apoiavam vão odiá-la no final. E farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque o seu coração incutiu Deus, porque no seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem, a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Está aqui a resposta. Quem é a mulher? A grande cidade Babilônia, que domina sobre os reis da terra. Quanta coisa em apenas 18 versículos, não é verdade? Admito, não é fácil, mas vamos tentar destrinchar a coisa? Venha comigo. Aqui. Prostituta, recapitulando, é igual à união de igrejas no tempo do fim. A grande Babilônia, a confusão espiritual, uma união de igrejas que creem em doutrinas paganizadas, em crenças erradas, desalinhadas com a palavra de Deus. São 2 entidades, eu quero que você perceba isso claramente. No Apocalipse 13, quando ali descreve a besta do mar, é uma besta político-religiosa, como o foco está mais na época medieval, é um poder só, é uma besta só, a besta do mar. Porque no tempo da Idade Média, por ali, essa besta que era o papado medieval, que era a igreja daquele momento da história, ela agregava tanto o poder político quanto religioso. Por isso a besta é uma coisa só. Já no tempo do fim, essa besta aqui aponta para o tempo do fim, são 2 elementos juntos. Ela está montada sobre o bicho, sobre o animal, o Therion, a besta. Por quê? Porque no tempo do fim, no fim da história, não haverá apenas um poder. Essa Babilônia espiritual vai conduzir os poderes políticos. Então aqui você vê uma separação de poderes, como é hoje. No tempo das monarquias, havia uma acumulação de poder político-religioso. No tempo das repúblicas, é o tempo do fim, há uma separação de poder. Mas mesmo assim, quem comanda, quem controla, quem tem as rédeas, é o poder religioso. Então, no fim da história, haverá realmente um predomínio da religião sobre os poderes políticos. E nós estamos vendo isso acontecer bem devagar, mas com certeza está acontecendo. Então veja, entidades distintas. A prostituta montada sobre besta, escarlate. 2 grupos aparecem aqui. Reis da terra que adulteraram com ela. Portanto, essa prostituta, essa igreja corrompida, ela tem uma relação prostituída com esses governantes, né? Há uma relação ali de interesses, é um adultério espiritual, e os que habitam na terra são embriagados por ela. Então ela oferece ali o seu vinho corrompido, Apocalipse 17, 2 e 8. Esse vinho corrompido representa as doutrinas, as crenças errôneas, paganizadas, que esse sistema oferece às pessoas. E elas ficam embriagadas, ficam entorpecidas, ficam confusas. Por isso que precisamos clamar ao Espírito Santo para que abra a mente das pessoas. Por isso precisamos da verdade que liberta, João 8,32. Porque sem o poder de Deus é praticamente impossível, tirar esse torpor espiritual das pessoas. Águas, como vimos, representam poderes civis, seculares e políticos. O interessante é que o texto profético diz que em algum momento essas águas secarão, nos remetendo à Babilônia antiga, quando o Eufrates, lembram? Ele foi desviado. As tropas medo-persas desviaram o curso do rio e puderam invadir Babilônia literal e destruir e matar as pessoas e tomar aquela cidade. No tempo do fim, inclusive uma das pragas diz isso, a 6ª praga, o rio Eufrates vai secar, o poder político vai cessar, não haverá mais esse apoio à Babilônia e ela vai cair.
E uma das mensagens, a terceira mensagem angélica diz, a segunda e a terceira dizem, né? Caiu a grande Babilônia, aquela que deu seu vinho à humanidade, aquela que enganou as pessoas, vai chegar ao seu fim, e no fim o Cordeiro vencerá, e o povo do Cordeiro também será vencedor. Louvado seja Deus por isso. Nesse livro aí, Hans Larondel, um grande teólogo adventista, Como Entender o Tempo do Fim nas Profecias da Bíblia, ele diz o seguinte, olha, uma explicação de um detalhe que pode passar despercebido por alguns, né? Os chifres da besta do mar, lá de Apocalipse 13, que nós já estudamos aqui, tem diademas, lembra? Tem coroas, né? Já os chifres da besta, Apocalipse 17, nós lemos agora há pouco, não tem coroas, não tem diademas. Para esse teólogo, especialista em escatologia, em profecias, os chifres com diademas, com coroas, representam as monarquias europeias. Por isso as coroas, os reis, lá do período medieval. E os chifres sem coroas simbolizam as democracias que vão apoiar a besta no tempo do fim. Olha que interessante. Então a besta de Apocalipse 13 tem lá nos seus chifres coroas, porque era apoiada pelas monarquias. Já a besta do 17, ela tem chifres que não possuem coroas, porque são democracias, são repúblicas, não mais monarquias, que apoiam esse poder religioso. Muito bem, um detalhezinho só para explicar. Mais coisas. Sistema religioso embriagado com o sangue dos santos, uma relação direta então com Apocalipse 13, ok? A besta representa uma confederação mundial de poderes políticos. Então, repito, a mulher que não está sentada no local correto, seria nas cabeças, né? Ela está ali no dorso, mas é nas cabeças. Por quê? Porque ela controla essa confederação de poderes políticos mundiais. Prostituta representa a união de igrejas no tempo do fim. Isso nos lembra de Ezequiel 16, quando tiver um tempinho, leia lá. A nação de Israel estava tão corrompida, tão afastada de Deus, tão paganizada, tão envolvida com idolatria, que ela é comparada a uma prostituta por Deus lá em Ezequiel. Por quê? Porque na Bíblia o símbolo do casamento é muito usado por Deus para representar sua relação com o povo dele. Então o povo dele é a noiva. Tanto que, quando estudarmos aqui o último tema, veremos as bodas do Cordeiro. O casamento do povo de Deus com Jesus, que é o noivo. Então o povo dele é a noiva, ele é o esposo. Quando essa noiva dá as costas para o esposo e se relaciona com deuses falsos, com paganismo, com idolatria, ela está adulterando espiritualmente. Ela está se prostituindo e abandonando o seu amado marido. E aqui nós vemos então uma prostituta. E quando lemos ali Ezequiel 16, nós vemos uma situação realmente muito triste lá em Israel. Aparece até ali a palavra toivá no original hebraico, que quer dizer abominação. Essa palavra também aparece lá em Levítico 18, né, para representar práticas sexuais depravadas. Também aparece em Judas 7, quando se refere a Sodoma, uma cidade que praticou também abominações, pecados horríveis. Essa mulher o profeta João ali, o anjo que explica a visão, ele então faz uma ponte com a idolatria, prostituição, depravação que Israel espiritualmente cometeu ao abandonar Deus. Essa é uma igreja que abandonou Deus. Essa é uma igreja que deu as costas para verdades bíblicas e abraçou verdades, mentiras pagãs, idolatria, falsos conceitos sobre Deus. Ela é sentada sobre as cabeças e o anjo diz, olha, para você não errar, eu vou dizer que essas cabeças também são águas, essas cabeças também são chifres, essas cabeças também são montes. Ele repete símbolos para deixar bem claro o que significam as cabeças. Portanto, não podem ser, por exemplo, papas. Isso é uma aberração escatológica, teológica, porque nunca, jamais, montes, orós, na Bíblia representaram pessoas, representam impérios, ok? Monte, como eu disse, é oros, colina é lofos. Então, o texto fala de montes, não de colinas. Colina é uma coisa pequena, suave, monte é uma montanha, algo grande, e ali a palavra é oros, que traduzida é montanha ou monte. Ellen White, no livro Grande Conflito, escreveu na página 382 o seguinte: o poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas, as pedras preciosas, pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva Sé de Roma. E de nenhuma outra potência
se poderia com tanto acerto declarar que está embriagada com o sangue dos santos. Porque nós sabemos que por 1260 anos esse poder perseguiu, matou, prendeu, como quis. Como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de relação ilícita com os reis da terra, com os governantes. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante, ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Por isso chamada de prostituta. Vamos àquele ponto complicado que a gente leu? Era, não é e está para emergir do abismo. Como entender isso, hein? Na verdade aqui é uma paródia, né, de um nome divino que aparece também no Apocalipse. Aquele que era, que é e que há de vir. Satanás sempre quer imitar a Deus, embora odeie a Deus. Então aquele que é, era e há de vir é parodiado aqui pela besta que era, não é e está para emergir. De onde? Do abismo. O símbolo da morada demoníaca. Então veja no gráfico ali o seguinte, ó, 538 a 1798 é o período em que a besta teve toda a autoridade, toda a liberdade para matar, prender, perseguir, como já vimos. Então durante 1260 anos a besta era, ela agiu, ela teve poder. Em 1798 ela recebe uma ferida mortal, quando o Papa Pio VI é preso, já estudamos isso. O Vaticano, vai ser Vaticano depois, né, quando recebe de volta as suas terras e compõe ali os 44 hectares, né, e aí a ferida começa a ser restaurada aos poucos. Mas naquele momento, o papado perde o seu poder. É uma ferida mortal. Então a besta não é, durante esse tempo ela não tem mais poder, não tem mais atuação. Mas é dito que no tempo do fim ela voltará. Olha que interessante. Era, não é, e voltará. Voltará como? De novo com esse poder todo, com esse poder opressivo, esse poder perseguidor, esse poder que caracterizou o período medieval. Pode parecer estranho dizer isso agora, mas haverá um momento em que a besta da terra, e nós estudamos isso há pouco, né? A besta da terra vai dar todo o poder e autoridade à primeira besta do mar. Essa besta que aparece no fim, tendo essa atuação determinante na história. Bem, sobre as 7 cabeças, o 8º rei e os detalhes que lemos aqui, como eu disse, é uma profecia ainda em cumprimento. Portanto, há interpretações diferentes, né? Mas claro, todas elas devem respeitar o conceito historicista. Eu falei sobre isso no primeiro tema, lembra? Existem os futuristas que jogam tudo lá para o futuro, existem os preteristas que creem que tudo já se cumpriu, e os historicistas, nós nos incluímos nesse grupo, que entendem, e a lógica está desse lado, que as profecias vão se cumprindo ao longo da história, culminando com a volta de Jesus e até além, quando falam aí do milênio, da nova terra e por aí vai. Então, o historicismo, ele está até contido lá no comecinho do Apocalipse, quando ele fala assim, as coisas que são e as que hão de ser, né? São acontecendo e que vão acontecer ainda. Essa profecia aqui é uma das que ainda está por se cumprir, né? Na sua totalidade. Então eu vou apresentar aqui para vocês 2 pontos de vista, 2 formas de entender essa questão das cabeças, sem violar o princípio do historicismo, sem jogar para o futuro, como futuristas, ou dizer que está no passado, como os preteristas. Vamos ver? Um tipo de entendimento dessas 7 cabeças coloca o Egito e a Síria ali na sequência. Porque são reinos, né? Porque o próprio anjo diz, são reinos, são montanhas que representam reinos. Horus quer dizer montanha e não mera colina. Então, reinos que perseguiram o povo de Deus. O Egito perseguiu, a Assíria perseguiu, Babilônia também, Pérsia, Grécia, Roma. Então poderíamos começar com o Egito, teríamos então 5 reinos que já caíram, como diz o profeta, como diz o anjo. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia tinham caído. Se nós entendemos que o marcador temporal dessa profecia é o tempo de João, que ele está vendo as coisas a partir do seu tempo, do século I, então a besta que no tempo dele, seria Roma imperial. 5 já caíram, melhor dizendo, as cabeças, né? 5 cabeças caíram, uma é Roma, do tempo de João.
Uma virá, a besta do mar, não é do tempo de João, estava no futuro. E depois dela viria então o oitavo rei, essa figura enigmática. Alguns aplicam como podendo ser Estados Unidos, outros entendem como sendo a besta na sua totalidade, sendo poderosamente aí usada por Satanás para chegar ao fim da história e tentar devastar o máximo possível. Enfim, como eu disse, há algumas variações aqui nessa questão. Para aquela questão do pouco tempo, porque João fala assim, o anjo fala assim, vai durar pouco tempo, mas como é que pode ser a besta do mar, o papado medieval, se ele durou mais de 1000 anos? E ali fala que é pouco tempo. Alguns entendem da seguinte forma, o adjetivo grego para pouco é oligon, que significa curto ou pequeno. Não indica duração de tempo, que é a palavra micron, mas tempo limitado, mais ou menos como Apocalipse 12:12, que diz que Satanás, ele terá pouco tempo, mas já tem 2000 anos que isso foi dito, né? Mas é o tempo dele que realmente está limitado, não vai durar para sempre. Pode ser o entendimento dessa questão do pouco tempo, né? O oitavo rei. Os 10 chifres da besta escarlate representam os 10 reis que receberão domínio sobre a besta durante a época da oitava cabeça, ou seja, bem perto da volta de Jesus. O Apocalipse não explica com exatidão quem são esses 10 reis, nem o oitavo rei. Trata-se de uma profecia ainda por se cumprir, como eu disse. Então qualquer tipo de tentativa de bater o martelo sobre a questão do oitavo rei e desses 10 reis que virão por tempo do fim, é um tanto arriscada, porque nós precisamos de mais elementos, né, cumpridos para chegarmos a uma conclusão mais clara a respeito disso. Outra forma de ver essa visão, essa questão das 7 cabeças, é esta aqui, que eu também acho bem interessante. Um dos proponentes dela foi o George MacRead Price, um dos grandes pioneiros do criacionismo mundial, um professor adventista norte-americano. 5 caíram. Se nós usarmos como padrão as profecias de Daniel, que praticamente invariavelmente começam com Babilônia, exceto uma que já começa na Pérsia, porque Babilônia tinha passado, no capítulo 8, nós vamos usar então a lógica de Daniel. Babilônia, Pérsia, tira o Egito e a Síria. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Roma cristã, França revolucionária, Estados Unidos e então o oitavo rei. Se começarmos com Babilônia, os 5 já caíram, seriam Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Roma cristã. Portanto, nesse momento aqui, nessa forma de entender a profecia, o marcador temporal não é o tempo de João. João foi deslocado no tempo para o futuro, e isso aconteceu várias vezes no Apocalipse. Muitas vezes o profeta relata coisas do seu tempo e dali para frente. Noutras vezes o profeta é deslocado no tempo e vai para o futuro. E a partir daquele momento do futuro as coisas são descritas. Nesse caso aqui, João estaria sendo deslocado no tempo para o momento da ferida mortal contra a besta. Então nós temos Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Roma cristã já haviam caído. 5 já caíram. Uma ou seja, é o momento em que a França revolucionária, nós estudamos isso, né, recentemente, esse poder ateísta, perseguidor, com ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus, ele destrói, ele golpeia Roma cristã, que por 1260 anos pintou e bordou, mandou, perseguiu, matou. Uma virá, essa besta que virá, nessa forma de entender a profecia, seria então os Estados Unidos, a besta da terra. O interessante nessa forma de entender a profecia é que todas essas bestas estão presentes no Apocalipse. Ele cita essas bestas, Daniel também. A besta da terra, de Apocalipse 13, não poderia ficar fora desse conjunto, porque ela é uma besta específica do capítulo 13. Então ela volta aqui nessa forma de entender, como sendo a 7ª cabeça. E depois vem a 8ª, que seria a união entre essas 2 bestas, do mar e da terra. Então seria a grande Babilônia ali, essa confederação de poderes que vai ir até o fim, até a volta de Jesus e perseguir o povo de Deus, impondo uma marca falsa de adoração, impondo um decreto de morte e perseguição contra o povo de Deus, que graças a ele será vitorioso pelo poder do Cordeiro de Deus, ok? Então, é um assunto que merece estudo, é um assunto que merece oração, mas que também não pode ser encarado com leviandade, com interpretações esdrúxulas, que violam o historicismo, que violam o entendimento correto das profecias de Daniel e de Apocalipse.
uma coisa que fica bem clara e é importante nós frisarmos: o povo de Deus será vencedor. A batalha do Armagedon, 17, 14 a 18. Introduzida em Apocalipse 16, como nós vimos, e concluída em Apocalipse 19, como veremos na semana que vem, aqui a batalha é descrita de forma breve. Os poderes políticos e seculares que permitiram que a besta dominasse o mundo, retiram seu apoio e se voltam contra ela. Essa retirada de apoio à Babilônia é retratada na sexta praga como secamento do rio Eufrates, como eu já disse. Babilônia, então, é impotente nesse momento para proteger seus apoiadores que ficam irados, que sofrem as pragas, e esse poder religioso é impotente para protegê-los. Então eles ficam com raiva, retiram seu apoio, as águas são secadas, e assim Babilônia fica à mercê dessas forças. Sabe, ali em Apocalipse 17, 16 é dito que essa prostituta vai ser queimada. Essa era a punição para uma filha de sacerdote que fosse pega em adultério, que se prostituísse. A família do sacerdote tinha que ser consagrada a Deus. E essa mulher que veste roupas que remetem ao sacerdócio, ela é uma prostituta. Então ela sofre a punição que era destinada às filhas de sacerdotes que se prostituíam. Ela é queimada, ela é destruída. Essa vai ser a punição da grande Babilônia. Ela vai ser destruída. A queda de Babilônia, se você ler o capítulo 18, você percebe ali a destruição desse poder. No capítulo 1, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 13, ele cita a Babilônia. Interessante, porque era um símbolo conhecido pelos cristãos. Ela representava realmente corrupção e era relacionada com Roma, inclusive. Leia Pedro 5,13. Você vê essa relação, ele chamando Roma de Babilônia, simbolicamente falando. Então era um símbolo muito conhecido. No capítulo 17, o julgamento desse sistema religioso apóstata do tempo do fim é retratado usando os termos da execução de uma prostituta, como eu disse, segundo a lei mosaica. Já no capítulo 18 é descrito como uma cidade rica, comercial, que afunda no mar. Ou seja, destruição. Então o que nós temos no Apocalipse, que é o livro dos contrastes? Nós temos uma noiva de Cristo, uma mulher virtuosa, vestida de sol, que é Jesus, justiça nossa, a lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas, as tribos de Judá, os 12 apóstolos, portanto é a mulher virtuosa do capítulo 12. No 17, ela é apresentada como uma amante de Satanás, uma mulher também que representa uma cidade. Portanto, a pergunta que eu faço é: a que mulher você quer pertencer? A que sistema você quer pertencer? A que igreja você quer pertencer? A igreja singular, porque Apocalipse 12 fala de uma mulher, ou a igreja plural, que é a Babilônia e suas filhas? São várias. Você quer pertencer à igreja que segue os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, que tem a fé de Jesus? A igreja que procura ser fiel à palavra de Deus? Ou aquela que abraçou doutrinas pagãs, que se corrompeu, que se prostituiu com ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus? A escolha, como sempre, é sua, é minha. Eu prefiro, e tomei essa decisão já faz tempo, permanecer firme com a noiva de Cristo. Eu prefiro permanecer com aquele povo que, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo criticado, mesmo sendo humilhado e execrado, vai ser vitorioso, porque está do lado do cordeiro e não da prostituta. A escolha é sempre nossa, porque temos liberdade para isso. Eu quero encerrar essa palestra, essa pregação, lendo para você o texto do Apocalipse que mudou a minha vida. Sabem, houve um tempo em que eu pertencia à Babilônia, e eu, sinceramente, como jovenzinho, pensava que eu podia mudá-la. Eu queria ajudar essa igreja, esse movimento, a se voltar para a Bíblia. Eu queria dizer para os meus amigos do passado: olha, a Bíblia fala do sábado como memorial da criação. Nós temos que crer nisso, praticar isso. Olha, a Bíblia fala que os mortos estão inconscientes na morte, estão como que dormindo, aguardando a volta de Jesus. Não existe alma, não existe fantasmas, espíritos, são demônios. Eu queria que eles entendessem isso. Eu queria que essas pessoas entendessem que Deus tem um plano de vida, de estilo de vida saudável, que nós nos abstenhamos de alimentos e bebidas que nos fazem mal, que entorpecem nossa mente, nos atrapalham no conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Eu queria que eles entendessem isso.
Eu queria que eles entendessem que há um santuário no céu, onde Jesus está intercedendo e Ele é o nosso único e suficiente mediador. Não precisamos e nem devemos recorrer a santos, a intercessores humanos, porque não podem interceder. Só Jesus é o nosso intercessor. Eu queria que eles entendessem isso também. Eu queria que entendessem tantas coisas que eu descobri na Bíblia, estudando a Bíblia com oração. E eu pensava que eu poderia fazer uma reforma nesse sistema. Mas aí eu li no Apocalipse 18:4 o seguinte, abra sua Bíblia comigo, vamos ler aqui o último verso desta noite. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, das pragas que vão cair sobre ela. Eu entendi que não dava mais tempo de fazer uma nova reforma. Nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse. Não haverá uma 8ª. O que acontece é que o povo de Deus que está espalhado por todas as igrejas corrompidas, o povo de Deus que está espalhado por todos os sistemas que estão seguindo a besta e não a palavra de Deus, é povo de Deus. Tem gente sincera lá dentro, em todos os movimentos, e Ele está chamando essas pessoas com esta mensagem, saiam dela, meu povo, saiam de Babilônia, venham para Jerusalém, saiam do sistema do erro e venham para a verdade que liberta. Sejam parte do meu povo remanescente, para que vocês possam estar preparados para a volta de Jesus. Esse é o convite que Deus te faz também. Lá atrás, 30 anos atrás quase, eu ouvi esse chamado. Não foi fácil tomar a decisão. Não foi fácil deixar para trás as coisas erradas em que eu acreditava. Não foi fácil romper com certos relacionamentos, mas eu entendi que Cristo oferece a paz, mas Ele também é uma cruz nesse processo. Ele fala que não tomar minha cruz e me seguir não é digno de mim. Então envolve sim escolhas que talvez causam até um certo tipo de dor, de sofrimento, mas vale tudo para estar com Jesus. Sai dela, povo meu. Se você está em Babilônia, se você ainda está seguindo sistemas religiosos que levam ao erro, que não estão de acordo com a palavra de Deus, o convite do Espírito Santo essa noite é, sai dela, povo meu. Ele ama todos, Ele ama todas as pessoas, até aquelas que claro, estão envolvidas com o erro. São pessoas inocentes talvez. Não aquelas que sabem conscientemente e enganam as pessoas. Essas terão que dar contas a Deus. Mas aqueles que estão seguindo sistemas de crenças equivocados, mas com sinceridade, Ele vai alcançá-las com a verdade de Deus. Talvez essa série aqui esteja sendo o momento que Deus está chamando você para tomar uma decisão. Quem sabe agora seja o seu momento. Sai dela, povo meu. Faça parte daquele povo que vai aguardar Jesus voltar. Será perseguido, será execrado, será humilhado, mas os apóstolos também foram. Os cristãos verdadeiros ao longo da história também foram. Não importa. Se tivermos que morrer por Cristo, que assim seja. Sejamos fiéis. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Teu Santo Espírito nos tem ajudado. Nos tem ajudado a compreender as Tuas palavras, as Tuas mensagens. E nós te pedimos, Senhor, forças para tomar as decisões que precisamos tomar. Talvez nesse momento esteja falando para algum amigo ou amiga que está ali no vale da decisão, que entendeu que Tu tens um povo nesta terra que está aguardando a volta de Jesus e procura ser fiel aos Teus mandamentos, que entendeu que está ali e pertence a um movimento que pode ser comparado à prostituta porque segue doutrinas humanas, corrompidas, paganizadas. Mas eu sei, Pai, que não é fácil tomar a decisão de deixar para trás o passado de erro para abraçar a verdade. Por isso, Senhor, eu te peço que abençoes essas pessoas, que ajudes, que Tu dês coragem para tomar a decisão que elas sabem que tem que tomar. Bondoso Deus, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu povo. Obrigado porque Tu tens um povo neste mundo espalhado por todas as igrejas, por todos os países, porque esse povo está ouvindo a Tua voz e no momento certo vai se unir para ser um só rebanho e um só pastor. Não segundo a ótica do ecumenismo, de que todos os que têm seus erros podem se juntar aqui. Não, mas a união será em torno da verdade, do grande pastor, do nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixarão o erro para estar juntos com a verdade. Ajuda, Senhor, essas pessoas nessa decisão difícil, mas importante que tem que tomar. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.